professor, psicopedagogo, a gente não lida com a parte comportamental. Por mais que a gente queira puxar a orelha de um, dar um beliscãozinho, não podemos entrar na casa da criança para educá-la e trazer os limites. Então, a nossa intervenção é com a família, a orientação familiar. Por isso é muito importante os professores estarem aqui. Parabenizo os professores que estiveram aqui, estiveram também na palestra anterior, porque vocês querem fazer a diferença na educação, né? A diferença na vida das crianças. Então, o professor ele faz a intervenção na aprendizagem. E aqui que eu até deixei grifado, ele dá um suporte adicional para superar esses desafios. Não é fácil fazer reforço escolar dentro da escola. Se o aluno tem um acompanhante terapêutico, um auxiliar, até a gente prepara materiais, né, para eles aplicarem. Eu sei que não é fácil, mas a intervenção pedagógica é necessária. Às vezes o auxiliar, o acompanhante terapêutico, ele não entende de passar conteúdos, não entende metodologia da didática, por isso é importante o papel fundamental do professor, dando essa base para os auxiliares também. E quando a gente fala de intervenção pedagógica, o professor, o pai em casa, ele vai dar orientação sobre o ensino, sobre o conteúdo. Por que eu estou frisando isso sobre o conteúdo? Porque muitas profissionais da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, elas dão atividade de reforço, o que não é correto, né? Então, a Rê também já está há vários anos nessa parte clínica e a gente orienta os profissionais quanto a isso. Não é atividade que a professora trabalha em sala, que a gente pega na internet, que é trabalhado dentro da psicopedagogia. São materiais totalmente diferentes, com metodologia e bases diferentes. Então, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, sei que muitas pessoas aqui não sabem essa definição, então eu preciso explicar. Quando a gente fala de fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo, o que ele faz? Ele faz uma intervenção referente à fala e à audição, né? Então, está com uma dificuldade de fala, dificuldade de audição, processamento auditivo, leva lá na fono. Então, toda essa parte da linguagem. O psicólogo, ele age na parte emocional e na parte comportamental e cognitiva também. Principalmente os neuropsicólogos, né? Que é uma visão mais ampliada dessa parte da função neurológica. O psicopedagogo, ele é o terapeuta da aprendizagem. Ou seja, ele vai intervir com a criança, trabalhando a aprendizagem dela, não com o conteúdo escolar, substantivo, adjetivo, né, outras questões de conteúdo. Não, ele vai trabalhar habilidades. E hoje, nessa manhã, eu vou falar um pouquinho dessas habilidades. Então, tanto dificuldades ou transtornos é a ação do psicopedagogo e neuro. A diferença, muita gente acha que a gente é neurologista, né, Rê? Mas, na verdade, a neuropsicopedagogia é um psicopedagogo que ele entende mais da função cerebral, tá? Então essa é a diferença. E a gente potencializa habilidades. Aqui. Deixa eu só ver se eu passei certinho. Então, lá no tema, intervenções pedagógicas e neurodiversos. Todo mundo sabe aqui o que é neurodiverso? Levanta a mão quem sabe. Ninguém sabe o que é neurodiverso? Porque quando eu recebi esse tema, por mais que nós estamos há 7 anos na área da educação, tem termos que chegam pra gente que a gente não sabe o que é. A gente sabe que todas as pessoas têm funcionamento cerebral diferente. E isso é ser neurodiverso. Todos nós aqui somos neurodiversos. Por quê? Porque nossa velocidade de processamento, se a Renata estivesse falando aqui, seria uma velocidade de informação tão rápida e tão agitação que vocês precisam ver. Então, ela é muito mais acelerada do que eu. Sou mais calma, falo pausadamente, sou da educação infantil, gostaria de... Sou bem calma. Então, olha a neurodiversidade. Uma, a velocidade de processamento está 1000. E a outra está mais tranquila, a velocidade indo. Tem outras que a velocidade de processamento é mais lento ainda. Então, nós somos assim. Nós todos somos neurodiversos. Por isso que eu preciso falar do neurodivergente. Aí sim, o neurodivergente é aquele cujo processamento neurológico é diferente, muito diferente dos demais, tá? Então aqui, atualmente, esse termo neurodivergente que nós utilizamos para falar
sobre a criança que é surda, a criança ou a pessoa com autismo, com TDAH, com TOD. Então, a neurodiversidade é esse desenvolvimento neurológico atípico, que destoa, que ele sai dos padrões. É feio falar esse termo padrão, mas é quando ele foge um pouquinho do que é considerado padrão ou típico. Então, o neurodiverso é aquele que tem esse desenvolvimento neurológico alterado. Aqui eu vou trazer um embasamento, falar sobre embasamento científico. Então, quando nós vamos falar sobre a intervenção, o pedagogo precisa ter muito embasamento científico para falar sobre o que está atuando. E qualquer profissional precisa. Seja da área que for, você precisa ter embasamento científico. Vocês receberam uma folhinha aí, não receberam? Pega essa folhinha que vocês receberam. Então, nessa folhinha, a gente começa com uma frase. Então, deixa eu pegar aqui a folhinha para eu falar para vocês. Antes de falar sobre essa folhinha, eu quero contar uma história. Não sei se vocês conhecem a história do canoeiro, da professora e do advogado. Mas a história é assim. Numa certa cidade, havia um canoeiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro do rio. E numa dessas travessias ia uma professora e um advogado junto com o canoeiro. No meio desse trajeto, aqui, lá para o outro lado, o advogado, muito social, falou assim: ô senhor canoeiro, você sabe de leis? Você entende das leis? E o canoeiro falou: não entendo. Aí o advogado, todo pomposo: ixi, você perdeu metade da sua vida. Aí a professora gosta de conversar, né? E aí a professora entrou nesse papo, nessa conversa, e falou: seu canoeiro, você sabe ler e escrever? E a resposta dele foi: não. E ela disse: ai, que pena, você perdeu metade da sua vida. Foi aí que veio um vento forte, virou essa canoa, e aí os dois lá se debatendo, aí o canoeiro pleno lá na água: vocês sabem nadar? Não, vocês perderam toda a sua vida. Por isso eu coloquei essa frase aqui de Paulo Freire: não é saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, o que eu sei, o que a Renata sabe, vocês sabem, o conhecimento não é mais importante que o outro. Nós temos saberes diferentes. Né? Se eu trouxer meu irmão para falar da parte de tecnologia, da informação, né, eu não vou saber nada, mas o conhecimento dele não é mais importante que o meu. São saberes diferentes. Então, isso fica para a gente entender. Nós que trabalhamos com a educação de adultos e idosos, a gente vê muito isso. Eles têm um conhecimento de vida que a gente não tem, uma vivência, e eu falo, o saber que eles têm não é mais importante que o meu. Eu ensino, eu alfabetizo eles, né? E eles nos dão uma lição de vida, tá? Então aqui vocês têm todas as informações que nós vamos falar hoje e um QR Code também, que depois dá esse acesso a, não sei se é o meu Instagram ou a editora, tá? Então, é só para frisar que sempre quando a gente for falar, a gente tem que trazer uma base científica. Bom, agora eu quero explicar para vocês a função do nosso cérebro, tá? Então eu vou pedir para vocês interagirem. Todos vocês vão estender, mostrar a palma da mão para mim. Tá bom? Tá, e a gente vai entender o funcionamento cerebral, tá? Então a primeira coisa, vocês vão pegar o dedão, colocar aqui na palma, tá? Então, isso que vocês fizeram, esse dedão, essa parte rosa é o lobo temporal. Esse lobo temporal no nosso cérebro, ele é responsável pela audição, porque no nosso cérebro ele vem aqui, ó, na lateral, responsável pela audição, aprendizagem, sentimentos e memória. Quem assistiu Divertidamente sabe que o pessoal tá aqui, ó, aqui nesse lobo temporal. Agora vocês vão fechar a mão. Essa parte aqui da frente que vocês fecharam, essa parte laranja é o lobo frontal. Então nós temos o lobo pré-frontal e o frontal. Bem aqui nas nossas juntinhas é o frontal, tá?
Essa parte da frente ela é responsável por toda a sua função executiva. A sua parte do pensamento, memória, movimento, flexibilidade cognitiva, ela acontece aqui. E o nosso cérebro sabe quando na nossa vida que fica madura essa parte frontal? Aos 25 anos. Meu filho tem 22, eu falei, olha, você viu que você não está pronto. Por isso que os sentimentos ficam desregulados, porque não tem o pré-frontal aqui para você regular os seus impulsos, regular toda a sua aprendizagem, tá? Agora nós vamos aqui em cima, tá? Que é essa parte azul, que é o lobo parietal, que é responsável pela fala, pelo toque e nossos sentidos. Tudo que você aprende quando você vai pelo tato, audição, pelo seu paladar, é aqui em cima, né, que é a parte responsável. Nessa parte aqui de trás, é a parte verde, o lobo occipital, que é responsável pela visão. Então fica bem aqui atrás, ó. Então, essa parte do nosso lobo occipital que gera esse processamento da informação que chega aqui e ela é captada aqui, é processada aqui. Então, a gente fala de processamento visual, processamento auditivo. Então, cada parte do cérebro é responsável por uma parte. Cadê a mão? Estendem a mão. Essa parte do pulso faz assim com o pulso. Essa parte que vocês estão mexendo é o cerebelo, tá? Bem aqui atrás. O cerebelo é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio. E aqui, a parte do pulso, do braço de vocês, é a parte do tronco cerebral, que ele é comprido. O que acontece? É lá que você é responsável pela sua respiração, pela frequência cardíaca e temperatura. Então fica fácil vocês lembrarem, tá bom? Então esse é o nosso cérebro. Deu pra entender um pouquinho? Perfeito. Então, a neuropsicopedagogia atua nessas áreas. Eu vou trabalhar o processamento visual e o professor trabalha muito, porque tem criança que só aprende vendo, tem criança que aprende melhor fazendo, outras ouvindo, outras ensinando. E nós somos assim. Então, a gente tem que entender qual é o nosso jeito melhor de aprender. Qual a melhor memória que a gente tem? A memória auditiva, a memória visual. E sobre a estimulação cognitiva, eu e a Renata fizemos esses 2 livros da frente. Junto, ao total somos 12 psicopedagogas do Brasil inteiro que escrevemos esses 2 livros. O livro lá do cantinho, que é Intervenções Psicopedagógicas da Dislexia, que está ali, né? Esse daqui é o que está exposto lá na editora Wiclep pelo 3º ano consecutivo. Então estivemos na Bienal 2022, fomos para o Rio de Janeiro com esse livro, com a Wiclep. Em 2023 estamos aqui. Então ele está exposto lá e todos os livros dá para comprar por lá ou pelo link, tá? Então nesse livro a gente fala quais são as intervenções psicopedagógicas e ideias pedagógicas que o professor, o psicopedagogo ou qualquer outro terapeuta agir sobre a dislexia. Esse daqui, que foi o lançamento, último lançado pelas 12 psicopedagogas, é sobre o TDAH. Então, na palestra anterior foi uma aula sobre TDAH. E nesse livro diz tudo isso. Tem depoimento de pessoas que têm TDAH e descobriram na vida adulta. Não vou falar de mais ninguém que descobriu o TDAH na vida adulta, tá? Porque eu não gosto de dar os transtornos nas pessoas, tá bom? Então, o TDAH está sendo muito falado porque nós estamos identificando o TDAH agora. E esse livro do meio é o de neuropsicopedagogia, tá? Esses 2 livros aqui que eu deixei nessa mesa, eles são vendidos para ajudar a Associação Ateal, que lá tem os intérpretes de Libras, nós temos os surdos, lá eles dão aparelho também para os surdos de toda a nossa região. Então eu trouxe esses 2 livros que são meus, que são vendidos, mas para reverter todo o valor para lá, tá? Então esse foi meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso da neuropsicopedagogia. Agora, a gente precisa entender sobre os transtornos, tá bom? Então, quando a gente fala de transtorno, tem vários transtornos cognitivos, emocionais, só que eu vou falar só do neurodesenvolvimento, porque nós atendemos esses transtornos na escola e na clínica.
Tá? Então, o primeiro transtorno, tem algum professor aqui ou alguém que tem contato com uma pessoa com deficiência intelectual? Já deu aula? A seu filho? A filha. Tá. E atualmente, pelo DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a gente não fala DI mais, deficiência intelectual. É o transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, se o professor recebe em sala de aula, ele sabe que não é o DI. É uma criança ou uma pessoa com transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, o que acontece com nesse transtorno? O QI, ele é mais baixo. Então, essa parte de aprendizagem vai ser mais demorada, a parte de raciocínio. Então, todo esse funcionamento cerebral está abaixo do esperado para que tenha uma aprendizagem plena. O segundo é o transtorno de comunicação, quando a gente fala de gagueira, de linguagem. Transtorno do espectro autista, que é o famoso, tão falado TEA. O TEA, ele tem 3 níveis, tá? Então, a gente escuta falar, ele é autista ou ele é TEA, com nível suporte 1, nível suporte 2 e nível suporte 3. Quando a gente fala do nível de suporte 1, é que ele precisa de pouco suporte de um terceiro para poder realizar as coisas. Quando a gente fala de 2, é um apoio a mais, ele precisa de mais apoio de terceiros para o seu desenvolvimento das atividades do dia a dia. E quando a gente fala do nível 3, ele precisa de muito apoio. Às vezes ele nem é oralizado. Tem professora que tem TEA em sala de aula? Tem professora que tem TDAH na sala de aula? Bom, então, o que é mais interessante, a gente viu sobre o cérebro. O nosso cérebro, ele é plástico. Então, existe a plasticidade cerebral, que você atuando, intervindo na escola e na terapia, essa criança, ela pode sair do nível 3 e para o nível 2 e para o nível 1. Então, isso que é interessante da função do nosso cérebro. Então, aquele TEA nível suporte 3, ele pode claramente ser um suporte 1, através das terapias corretas. Por isso que é importante a equipe multidisciplinar. Não é o professor em sala de aula, o professor passa muito tempo com o aluno, né? Não é ele que vai fazer a mágica para a criança aprender. Ele precisa de uma equipe multi. Fono, terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, então precisa da equipe e o neurologista por cima. Então, como a gente fecha esses transtornos? É assim, você leva, então tem uma criança que a gente acha que tem algum transtorno. O que a gente faz? A gente encaminha para uma avaliação. Se é voltado a problemas da fala, se a criança não fala, teve um atraso, leva na fono. Com certeza, a fono vai pedir uma avaliação psicológica, né? Que a gente fala o psicodiagnóstico. Então, o neuropsicólogo, ele vai fazer a avaliação, vai avaliar o QI, ver se tem algum outro transtorno. O que aparece nos testes? Apareceu problema pedagógico, aprendizagem, leva para o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo. Nós fazemos a avaliação para poder, por exemplo, a Renata, ela faz um rastreio que ela usa o SR2, que é um rastreio para identificar o autismo. Ela faz o teste e precisa entregar esse teste para a família, o resultado, essa família vai levar para quem? Lá para o neuro. Resultado do fono, leva para o neurologista. Resultado da psicopedagoga, neurologista, de todos nós, neurologista. E ele que bate o martelo e fecha aqui o diagnóstico. Então eu falo que um professor, um terapeuta, ele é aquele médico que faz exame de sangue. Mas quando você faz exame de sangue, te entregam o exame e falam alguma coisa para vocês? Não, você pega o resultado e você leva lá para o seu doutor. É a mesma coisa. Quando a gente caminha uma criança adolescente para a terapia, a gente faz o exame de sangue, todos os rastreios, a bateria de testes, e os pais levam para o neurologista. E o neurologista, ele vai falar, assim, apareceu muito índice para TDAH, para TEA, né, que é o autismo. O segundo ponto, aqui o transtorno do TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção, que tem os predomínios. Tem o TDAH, predomínio desatento. Tem o TDAH, predomínio hiperativo. E não fiquem julgando os seus colegas, tá bom? Mas aí nós temos aí esse predomínio e tem um combinado, que além de desatento, ele também é hiperativo. Nem vou
dá chance para a Renata se defender, tá bom? E existem também os transtornos motores, que são aqueles movimentos estereotipados. Os autistas precisam ficar rodando para se regular, ficar abanando a mão para se regular. Algumas pessoas estão sentadinhas, estão assim, ó, a perninha, né? Síndrome da perna nervosa, porque é uma maneira de se regular, né? Então cada pessoa se regula de uma maneira